Olá, querida criança aí de casa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E eu estou aqui com você para te ajudar nas atividades de hoje. Então vamos começar separando os nossos materiais? Separe a sua gramática. Nós iremos realizar as páginas 171 e 172. E separe também a sua atividade em folha de língua portuguesa, cujo título do texto é As Viagens. Separe também a sua atividade em folha de matemática. Lá você vai ver situações de dúzia, dezena e metade. E não se esqueça, seu estojo completo aí do seu lado. Vamos realizar a nossa atividade de língua portuguesa? Nós iremos realizar a página 171, 172 e uma atividade em folha de língua portuguesa. Acompanhe aí a leitura. Questão 5. Leia a tirinha. E então, Marinês, se tu pudesses escolher, que bicho tu serias? Um passarinho, Marieta, para voar e semear o verde das árvores por toda a parte. E eu, Marieta, queria ser um tourão bem forte para derrubar tudo que era peão no rodeio. E tu, Artuzinho, não tens vontade de ser nenhum bichinho? O leão do imposto de renda. Letra A. Escreva as palavras da tirinha que estão no diminutivo. Então, você vai indo de quadrinho em quadrinho e separar todas as palavras que foram ditas e que estão no diminutivo e escrevê-las aqui na letra A. Letra B. Circule nos nomes que se referem a animais a terminação que indica o diminutivo. Então, lá na letra A, os nomes que se referem a animais, né, que falam que são animais, você vai circular a terminação deles, ok? Agora, escreva essas palavras sem indicar tamanho pequeno. Bichinho, como que é a palavra normal sem estar no diminutivo? E passarinho, como que é a palavra normal sem estar no diminutivo? Você vai pensar e registrar aí na letra B. Questão C, letra C. Escreva as palavras da tirinha terminadas em ão. Então, novamente, você vai lá nos quadrinhos da tirinha, vai olhar frase por frase e ver a palavra ou as palavras que terminam em ão. E aí, todas essas palavras que você escreveu aí na letra C, elas indicam tamanho grande, ou seja, elas indicam aumentativo? Sim ou não? Você vai marcar um X apenas no quadradinho com a resposta correta. Letra D. Que palavra da tirinha está no aumentativo? E aí, que palavra que saiu do normal e ela foi aumentada, representa algo em seu tamanho maior? Pesquise lá. Retire do quadrinho e escreva aqui na letra D. Letra E. Se você pudesse escolher, você seria um bichinho ou um bichão? Você ia querer ser um bicho pequenininho ou um bicho grandão? E aí, qual seria esse bichinho ou esse bichão? Registre aí na letra E. Página 172, questão 6. Procure no diagrama 5 palavras na forma diminutiva. Então, você vai pesquisar aí e você vai circular essas palavras. Por exemplo, daqui eu já avisto trenzinho. Então, você vai pesquisar, tem 5 palavras aí. Trenzinho já é uma delas. Então, você vai ter que achar mais 4. Em seguida, lá na letra A, você vai escrever as 5 palavras que você descobriu nesse diagrama. Letra B. Pinte a terminação das palavras que você escreveu. Então, lá na letra A, você vai escolher um lápis de cor da sua preferência e você vai pintar a terminação dessas palavras. Se é inho, se é zinho, ok? Você vai pintar. Letra C.
Essas palavras estão no diminutivo e terminam em inho, inha, ou elas terminam em zinho, zinha. Você vai identificar o que você pintou aí na letra A e você vai marcar com X apenas a alternativa correta. Dito isso, né, feito essa atividade, agora nós podemos concluir. Para formar o diminutivo das palavras, a gente pode usar as terminações inho, inha, ou podemos usar também quais terminações? Na letra C tem a resposta desse conclua. Vamos para a nossa atividade em folha de língua portuguesa? Você vai começar preenchendo o cabeçalho com o seu nome completo e a data em que você está realizando essa atividade. Leia o texto a seguir e responda. As viagens é o título do nosso texto. Era madrugada, o céu ainda estava escuro. O trem estava na estação pronto para transportar minério para a cidade vizinha. Ao sinal de partida, o trem soltava o seu apito e seguia a viagem. O trem sumia de vista com seus vagões carregados de minério. Durante as suas viagens, o maquinista Joaquim sempre passava pelo mesmo caminho, observando sempre a mesma paisagem. Folhagens, animais e pastagens era o que não faltava. O trem, ao chegar à cidade, parava perto do armazém do inspetor e lá descarregava a carga. Joaquim descansava um pouco, esticava as pernas, os braços e retornava ao trem para fazer o mesmo trajeto. No final do dia, a chegada do maquinista Joaquim era comemorada com alegria pelos seus filhos, que já o esperavam, olhando pela janela de casa, pois sabiam que na certa, sempre uma surpresa ele trazia. Eram bombons e quindins do armazém do inspetor. Quem escreveu esse texto foi Clélia Márcia. Gostou do texto? Agora nós vamos realizar uma interpretação dele. Letra A. Qual é o título do texto? Lembra que o título é aquela frase que aparece antes do texto, geralmente no meiozinho, ok? Ele fica centralizado. Letra B, quem é o autor, a autora que escreveu esse texto, né? Essa informação tá lá no final do nosso texto. Letra C, quantos parágrafos há no texto? Você lembra o que são os parágrafos? São aqueles espaçamentos, né, que a gente usa para organizar o texto, para ajudar na nossa leitura. Olha só, temos vários espaçamentos. Cada espaço desse é um parágrafo. Você vai contar e anotar aí quantos parágrafos tem nesse texto. Letra D. Qual é o tema da história? Qual que é o assunto dessa história? Ela está falando sobre o quê? Você só vai conseguir responder essa questão depois de você terminar de ler o texto todo, né? Ele está falando sobre o quê? O título também é muito importante para a gente responder essa questão. Porque o título, ele dá indícios do que o texto vai falar. Qual é o título do nosso texto? As viagens. Então, o tema da nossa história é o quê? Tá falando sobre o quê? Pense e escreva aí. Letra E. Quem é o personagem principal da história? Se você perceber, esse personagem é o único que a história está falando o nome, tá? Você vai identificar e escrever aí. Letra F. O que o trem transporta? Todo trem transporta alguma coisa, né? O trem do maquinista Joaquim transporta o quê? Identifique no texto e escreva aí. Letra G. Como que é a paisagem que um maquinista observa? Lá no texto fala que ele sempre fazia o mesmo caminho e via as mesmas coisas na paisagem. O que ele via na paisagem? Identifique lá no texto, escreva aí. E H, onde o trem descarregava a carga, onde que ele parava para entregar e esvaziar o seu trem. Tá lá no texto também. Identifique e escreva. Letra I. Por qual motivo os filhos do maquinista o esperavam com alegria? É porque ele sempre trazia surpresa? Porque sentiam muita falta do pai? Ou porque passavam muitos dias longe do pai? Você vai procurar essa informação no texto e você vai marcar o X apenas em uma alternativa. Só tem uma alternativa aí que está correta de acordo com o texto.
Questão 2. Essa atividade você já está cansado de fazer, não é verdade? A gente já viu muito sobre diminutivo e aumentativo. Então, essa é mais uma oportunidade para você reforçar os seus conhecimentos. Você vai pegar na tabela onde está escrito as palavras normais, ou seja, elas não estão nem no diminutivo nem no aumentativo, e você vai colocar essas palavras que estão normais, tanto no diminutivo quanto no aumentativo, e completar a tabela. Por exemplo, a primeira palavra é amigo, o diminutivo de amigo é amiguinho, e o aumentativo é amigão. Então, você vai fazer isso com todas as palavras, identificando o diminutivo e o aumentativo e escrevendo aqui na tabela, ok? Questão 3. Escreva A para os antônimos e S para os sinônimos. Eita, você lembra o que são antônimos e o que são sinônimos? Os antônimos é ao contrário, né? É o contrário de uma palavra. E o sinônimo é algo que é semelhante, parecido. É a mesma coisa, escrita de forma diferente. Por exemplo, letra A, ruído. Temos ruído e barulho. Barulho é o antônimo, ou seja, é o contrário de ruído. Ou barulho é o sinônimo de ruído? É o sinônimo, é a mesma coisa, escrita de forma diferente, né? Os dois representam um som, alguma coisa que incomoda, tá? Você vai fazer a mesma coisa até a letra H, escrevendo aqui nos quadradinhos ou a letra A ou a letra S. No final, não esquece de conferir para ver se você fez tudo certinho, tá bom? Não esqueça de recortar a borda, caso precise, e colar no seu caderno de língua portuguesa. É muito importante que você faça essa folhinha com muito capricho, porque todos esses conteúdos são de revisão. Nós já vimos e estamos vendo ele durante algum tempo. Então, eu tenho certeza que você vai arrasar. Vamos realizar a nossa atividade de matemática? Então, acompanhe aí a leitura. Questão: responda corretamente. Letra A. Uma dúzia de ovos são quantos ovos? Então, pense aí, relembre quanto que é uma dúzia. Relembre e escreva aí a quantidade na letra A. Letra B. Uma dezena de figurinhas são quantas figurinhas? E aí, uma dezena são quantas unidades? Pense, relembre e registre na letra B. Letra C. Meia dúzia de ovos são quantos ovos? Você já sabe quanto que é uma dúzia. Quanto que é a metade dessa quantidade? Ou seja, meia dúzia de ovos, quantos ovos são? Relembre e escreva aí também na letra C. Questão 2. Marcos comprou uma dúzia e meia de laranjas. Quantas laranjas ele comprou? É a mesma coisa se a gente somasse a letra A e a letra C, só que ao invés de ser ovos, serão laranjas. Então, eu vou ter que somar uma dúzia mais meia dúzia, ou seja, uma dúzia e meia. Some e registre na questão 2. Questão 3. Marcos comprou 5 dezenas de picolés. Quantos picolés ele comprou? E aí, 5 dezenas são quantas unidades? Para te ajudar, lembre o seguinte: uma dezena apenas. Quantas unidades são? 10. Então, se eu sei que uma dezena são 10 unidades, 5 dezenas vão ser quantas unidades? Faça a continha necessária e registre aí na questão 3. Questão 4. Marcos está calculando uma dezena e 5 unidades mais 2 dezenas. Quanto ele tem no total? Para a gente responder essa questão, a gente vai precisar fazer uma continha de adição. Então, você pode armar, né, colocar, escrever aí a sua continha. Uma dezena e 5 unidades dá quanto? Qual é esse número? Depois você vai somar mais 2 dezenas. Não se esquecendo da informação que uma dezena é igual a 10 unidades. E aí,
Quanto que ele tem no total? Qual é esse número? Identifique, escreva aí na questão 4. Questão 5. Na questão 5 temos algumas continhas de adição. Você pode fazer da forma que melhor preferir para te ajudar. Você pode armar, você pode usar material dourado, tá? Você pode usar a reta numérica. O importante é você entender e acertar as questões. Na letra A nós temos 4 mais 5 mais 2. Qual é o resultado dessa adição? E na letra B, 8 mais 2 mais 5. Qual é o resultado dessa adição? E por último, 7 mais 4 mais 3. Questão 6. Descubra qual é o número. Aqui nós temos da questão A até a letra E. Em cada uma dessas letras vai ter uma dica e você vai ter que adivinhar qual é o número. Por exemplo, letra A tem 1 centena, 9 dezenas e 2 unidades. Que número sou eu? Vamos fazer por parte essa para te servir como exemplo? 1 centena é igual a quantas unidades? 1 centena é igual a 100 unidades. Então, já guardamos aí o 100, né? Já temos 100 unidades. E 9 dezenas, quantas unidades são? 9 dezenas é igual a 90. Então, temos 100 mais 90 mais 2 unidades, né? Que a gente não precisa transformar em unidades porque ela já está em unidades. Então, 100 mais 90 mais 2 é igual a 192. Então, que número sou eu? Na letra A, eu sou o número 192. Você vai fazer a mesma coisa nos exemplos B, C, D e E, descobrindo qual é cada número seguindo as dicas. No final, quando você terminar tudo, não esqueça de conferir para ver se você não errou nenhum número. Questão 7. Represente, usando apenas cédulas do real, os valores a seguir. Então, aqui na questão 7, nós iremos apenas usar notas. Nós não iremos representar esses 3 valores com moedas. R$25. Quais notas que você pode usar do nosso sistema monetário brasileiro para ter R$25? Pense aí nas notas existentes e faça o desenho delas. E para representar R$32, quais cédulas você usaria? E por último, para representar R$109. Use a sua criatividade, pense em quais cédulas nós temos e não esqueça que você pode usar o seu dinheirinho para te ajudar nessa questão. Agora que você terminou a folha, não esqueça de recortar as bordas caso precise e colar no seu caderno de matemática. E aí, conseguiu entender todas as nossas atividades de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho e que você é capaz. Eu acredito no seu potencial. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de perguntar para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.